Olá, mulheres lindas e abençoadas, graça e paz, que a presença do Espírito Santo esteja agora na vida de vocês e que vocês recebam dos céus a unção e também o entendimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. E eu convido você a ler e meditar a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. O que a gente pode aprender aqui, amadas, é que nós estaremos presentes e como instrumento do Senhor na geração que estamos. E assim nós vamos suceder pessoas. E ao sucedermos pessoas que, por exemplo, estão e estavam em uma liderança espiritual, uma liderança na igreja, enfim, o Senhor vem nos dizer que Ele está conosco. Ele não irá nos desamparar. Ele estará conosco em todas as batalhas, Ele estará conosco em tudo que a gente vier a fazer, mas para isso Ele nos convoca e Ele nos pergunta hoje: você, mulher de Deus, você se predisponibiliza a fazer a vontade dEle? Você se disponibiliza a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos? Porque é isso que o Senhor quer de nós, que a gente se disponibiliza a fazer a vontade dele, a ser instrumentos de Deus nesta terra. E sendo assim, é como a palavra do Senhor nos fala, que todo lugar que pisarmos a planta do nosso pé, Ele tem nos dado, como assim Ele deu a Moisés. Olha que bênção e que maravilha do Senhor para as nossas vidas. Hoje, você que está na liderança aí da igreja, você que está na liderança em algum ministério, ou até mesmo também nos seus afazeres seculares, eu digo a você, você foi pré-constituído para estar aí por uma vontade de Deus, e para tanto é seu dever, é nosso dever nesta geração cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós somos abençoadas, nós somos mulheres que o Senhor colocou em nós habilidades para fazermos a vontade do Senhor. Com certeza eu compreendo que não é fácil, mas se a gente dizer ao Senhor: Deus, eis-me aqui, cumpra a tua vontade, Ele vai nos capacitar. Muitas das vezes o inimigo vem atrapalhar a nossa vida com algumas situações, como por exemplo, timidez, pensamentos negativos, pensamentos de que eu não sou capaz, pensamentos de que tem outras pessoas capazes para fazer e desenvolver a obra do Senhor. Mas isso são pensamentos que nos fazem desistir, desanimar e não acreditar em nós mesmas. Mas o Senhor hoje Ele vem dizer a cada uma de nós: somos capazes e a nossa capacidade vem de Deus. Ele usa aqueles que a gente menos imagina. Então, se você está no lugar que você está hoje, é porque o Senhor quer te usar aí onde você está. Então, agradeça, alegre-se e mãos à obra, porque o Senhor nos diz lá no versículo 5, ninguém te sustentará diante de ti, ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Assim como Ele foi com Moisés, assim Ele será conosco. Ele não nos deixará e não nos desamparará. Olha que bênção! E aí no versículo 6, 7, 8 e 9, vem maravilhosamente a palavra do Senhor nos dizer que é para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente tenha coragem, audácia
de estarmos firmes diante dos desafios desta terra. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde quer que estejamos, o Senhor nosso Deus e Pai, Ele está conosco, cuidando, nos amparando, nos sustentando, cuidando em cada detalhe da nossa vida. Não será enfermidade, não será problemas em qualquer área da nossa vida que vai fazer o Senhor separar de nós. Tem um detalhe: devemos nos atentar e nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir a Ele misericórdia pelas nossas vidas, para que Ele nos conduza a viver conforme os propósitos dEle. Eu sei que todos nós somos errantes, todos nós cometemos em algum momento pecado, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle e nos perdoar. Então devemos sim pedir perdão ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque Ele sonda o nosso coração. Ele não sonda a nossa aparência, Ele não vê como o homem vê, de olhar o outro com os olhos físicos, mas o Senhor, Ele olha para o ser humano com os olhos do coração, com os olhos espirituais. Ele consegue enxergar em nós aquilo que talvez qualquer outro ser humano não enxergue. Talvez um outro ser humano vai olhar para nós e olhar os nossos pecados, né? Mas o Senhor, Ele olha e Ele sonda o nosso coração. E assim, se o nosso coração estiver quebrantado diante da presença dEle, eu falo para vocês, mulheres, que o Senhor, Ele nos perdoará. O Senhor, Ele nos conduzirá a caminhos que levem a paz, a bondade dEle, o amor dEle. Então é fundamental que a gente faça assim como Jó. Lembra de Jó? Ele orava pelos filhos dele. Hoje mesmo eu estava lembrando aqui com uma amiga sobre essa passagem. E é importante a gente meditar, porque o Senhor, Ele, ao sondar o nosso coração, Ele conhece sinceramente quais são as nossas intenções. Ele conhece sinceramente o que nós queremos para a nossa vida e para o nosso próximo. Então é importante que a gente ore pedindo perdão pelos nossos pecados, que a gente ore pelos nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, e que a gente eleve ao Senhor a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão, para que Ele perdoe os nossos familiares. Para você que é mãe, que você ore pelos seus filhos e peça ao Senhor: Senhor, assim como Jó orava ao Senhor, clamando pelos filhos dele, assim eu também clamo ao Senhor, pedindo misericórdia pelos meus filhos. Então todos os dias é importante que a gente faça isso. Amém? Você que é professora, você que é líder de algum ministério, aprenda isso, é fundamental. Orar, interceder para que Deus perdoe os pecados dessas pessoas, para que Deus conduza essas pessoas a viverem a vida eterna. Então você vai se sentir até um pouco melhor, mais feliz, porque você está sendo instrumento do Senhor nesta terra. Como é bom, porque a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor, Ele se alegra quando o ímpio, ele se converte, né? Ele nos diz que antes que um ímpio se converta, né, e vá para os caminhos do Senhor, vá para o céu. Então, como é bom isso. Imagina nós sermos instrumentos do Senhor para levar almas para o céu. Como isso é importante, como isso é bonito. Então eu digo para vocês, mulheres abençoadas do Senhor, continuem firmes no propósito que vocês estão, porque o Senhor tem muito a honrar vocês. Talvez aos seus olhos físicos, talvez agora, vocês não consigam, talvez ver tudo que o Senhor tem preparado para vocês, a glória dele, a honra dele
para suas vidas. Mas eu digo para vocês, assim como o Senhor disse a Josué, naquela época ele também fala conosco hoje. Todo lugar que pisarmos a planta do nosso pé, Deus terá nos dado. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Naquela época, isso aqui Deus falou para Josué, mas nos dias de hoje, o Senhor nos diz que Ele tem preparado para nós uma honraria. E é nessa palavra fiel, que não volta vazia, que nós devemos crer. Nós devemos acreditar com todo o nosso coração, porque o Senhor é fiel com a aliança que Ele fez conosco, desde aquela época até hoje e será para sempre. Amém? Que o Senhor fale com você, com toda a sua família, com toda a igreja, e é um prazer estar aqui meditando na palavra do Senhor com vocês. Mulheres, amo vocês, estou com muitas saudades, que o Senhor abençoe, que faça na vida de vocês coisas grandiosas e que vocês se permitam também fazer a obra do Senhor grandiosamente. Amém? Um abração para todas vocês, fiquem com Deus e um beijo. E no próximo mês também veremos aqui com uma outra mensagem que o Senhor falará conosco poderosamente. Fiquem na paz, um abraço.